tudo certo? Muito bem, chegamos à nossa primeira postagem, à nossa primeira aula. Deixa eu comentar uma coisinha com vocês. A partir de agora, semanalmente, eu estarei postando nesse blog vídeos ou dicas sobre Excel para que a gente melhore o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Afinal de contas, tenho certeza que a grande maioria das pessoas hoje no seu dia a dia acabam utilizando o Excel e nós precisamos agilizar esses trabalhos, né? Nós precisamos deixar de fazer muito trabalho manual que hoje a gente faz. E o Excel com certeza vai contribuir para isso. Vai contribuir para ganhar em agilidade, vai contribuir para ganhar em qualidade e vai contribuir para você ter um diferencial no mercado, né? Afinal de contas, quem conhece um pouco mais de Excel acaba tendo um diferencial de mercado. Feito? Muito bem. E falando em Excel, eu resolvi começar com o pé direito. Eu resolvi começar com a função mais importante do Excel, a função mais desejada também, né? Vamos falar de PROC-V. Vamos falar de procura vertical. Para que serve a função PROC-V, então? Para quem já conhece, já ouviu falar, ou tem algum colega que faz, com certeza vai concordar com a minha frase, né? Eu costumo dizer que a vida ela é uma antes e outra depois do PROC-V. E realmente, falo por mim e por muita gente que eu conheço. Realmente é dessa forma. Bom, para aqueles que não conhecem ainda, a função PROC-V ela é uma função que faz procura para a gente. Ela faz uma procura vertical, por isso o PROC-V, né? De procura vertical. Sabem aqueles relatórios que a gente costuma confrontar para saber se determinados registros estão em outro relatório? Ou aqueles relatórios que estão incompletos e a gente precisa trazer mais informações que nós já temos armazenadas em algum lugar? Bom, é para isso também que serve o PROC-V. Muito bem, agora que já apresentamos um pouco do PROC-V, para aqueles que não conhecem, vamos agora então entender um pouco mais da estrutura da função, ok? Bom, vamos lá. Eu separei aqui duas tabelas para vocês. Uma tabela do lado esquerdo, onde nós temos todos os dados de todos os nossos clientes. Uma outra tabela do lado está incompleta, percebam. Eu tenho apenas o número do contrato. Eu quero trazer o nome do cliente, o tipo, a forma de pagamento, a venda e a data. Eu quero trazer todas essas informações com base no contrato, ok? Falando um pouco sobre a estrutura da função PROC-V. Eu vou iniciar o meu PROC-V na célula do nome do cliente, porque queremos trazer nessa célula o nome do cliente. Muito bem. Vejam agora os parâmetros da função PROC-V. São eles: valor procurado, matriz tabela, número índice de coluna e um parâmetro que está entre conchetes que se chama procurar intervalo. Vamos começar com valor procurado. Esse parâmetro é um parâmetro que costuma confundir as pessoas, é um parâmetro que costuma induzir muita gente ao erro. Porque as pessoas pensam assim: bom, valor procurado. O meu valor procurado para essa célula é o nome da ilha. E a pessoa vem aqui e clica no nome da ilha. Só que não é isso que devemos fazer. Por quê? Porque se eu tiver que procurar o nome das pessoas e eu ter que clicar em cima de cada nome, eu não vou precisar do PROC-V. Eu vou fazer isso manualmente, eu vou colocar o sinal de igual e vou clicar em cima dessa célula. Bom, como utilizar esse campo então, né? Eu costumo dizer que na hora de fazer o PROC-V, nós precisamos comparar com a forma como faríamos se não conhecêssemos o PROC-V. Se fôssemos fazer esse processo manual. Se eu fosse fazer esse processo manual, eu chegaria ao nome da ilha através do número do contrato, correto? O número do contrato é que me faria chegar até o nome. Isso significa que o número do contrato é o meu valor procurado. Correto? Muito bem.
já sabemos que o valor procurado ele é o meu ponto de igualdade, digamos assim. Só que eu tenho ele nesse relatório da esquerda e tenho ele nesse relatório da direita. Eu tenho um 4 na esquerda e um 4 na direita. Fica aquela dúvida então. Qual é o meu valor procurado? Qual dos números 4 será o meu valor procurado? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Imagine se eu tivesse selecionado 4, o número 4 da esquerda. Funcionaria o meu PROC-V? Funcionaria. Sabe qual seria o problema? 2. O primeiro. Na hora de arrastar, percebam que a sequência dos contratos que eu tenho no relatório da direita é diferente dos contratos que eu tenho no relatório da esquerda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, ao arrastar a minha função, a sequência 4, 10, 2 e 15 se tornaria 4, 5, 6 e 7. Ele traria nas células do nome do cliente essas informações, os nomes desses 4 clientes, certo? E por que ele faria isso? Porque o Excel, sempre que eu arrasto uma célula, sempre que eu arrasto uma função, ele modifica a minha referência na mesma direção. Ou seja, arrastei uma célula para baixo, o meu valor procurado também vai arrastar uma célula para baixo. Uma célula para baixo, do lado direito, é o número 10, do lado esquerdo é o número 5. Então, ele faria essa procura errada a partir do segundo. Ok? Então, a primeira função ainda ficaria correta? Ela poderia ter problemas. Por quê? Imaginem que eu trocasse o número do contrato. Imaginem que eu, para essa primeira linha, não quisesse mais trazer o nome do contrato 4, os dados do contrato 4. O que aconteceria? Quando eu mudasse o número do contrato, ele não mudaria o resultado do meu PROC-V. Isso porque o meu valor procurado seria a célula que tem o número 4 na direita, seria a célula B8, e a célula B8 ela não seria alterada. Então, por mais que eu alterasse o valor que está dentro da célula I5, ele não alteraria o meu valor procurado, certo? Eu vou dar uma dica para vocês a respeito de valor procurado. A primeira dica é: o valor procurado ele é o nosso ponto de igualdade. O valor procurado ele precisa ser uma informação única. Eu não posso ter 2 ou 3 números de contratos com nomes diferentes. Se isso acontecer, o PROC-V vai trazer apenas o primeiro resultado, o primeiro nome, certo? Então, valor procurado precisa ser uma informação única. O valor procurado ele precisa estar idêntico. Ele precisa ser exatamente a mesma informação que eu tenho na minha tabela. Ou seja, se eu for fazer uma procura pelo nome, por exemplo, eu posso fazer? Posso, com certeza eu posso. O problema é que nomes costumam ter problemas com abreviação. Até mesmo um espaço no final pode causar um problema na nossa função, certo? Então, fazer PROC-V pelo nome é possível. Precisamos apenas tomar cuidados, ok? Bom, acho que já ficou claro agora que o nosso valor procurado ele é o número do contrato que está na mesma linha. Na verdade, o meu valor procurado, eu quero que vocês entendam, é o número do contrato que nós temos na célula I5, que agora é 4, mas que daqui a pouco pode ser alterado. E se ele for alterado, eu quero que ele entenda o novo valor e me traga um novo resultado. Ok? Bom, dei algumas dicas aí de como você lidar com o valor procurado. O valor procurado agora já está definido. Depois de definir um parâmetro no Excel, eu preciso usar o ponto e vírgula para ele passar para o próximo parâmetro. Percebam, quando eu dou o ponto e vírgula, o negrito que estava no parâmetro valor procurado, lá na legenda, passou agora para matriz tabela. Pessoal, uma dica sobre essa legenda aqui. Eu bato muito nessa tecla em sala de aula. Prestem muita atenção nessa legenda. Essa legenda, ela é
um guia para vocês. Ela vai orientar vocês dizendo quais parâmetros aquela função tem e ela também vai guiar vocês. Percebam que o valor procurado foi definido. Eu dei o ponto e vírgula. O negrito passou para a matriz tabela. Essa é a forma do Excel nos dizer que agora nós precisamos definir a matriz tabela. Certo? Então, dica: muita atenção na legenda das funções. Muita atenção. Não só no PROC-V, em todas. Não precisamos decorar todos os parâmetros de todas as funções. Beleza? Pensem nisso. Bom, matriz tabela. O que é matriz tabela? A matriz tabela é onde ele vai procurar. Eu já defini o que ele vai procurar, mas onde ele vai procurar? E esse onde ele vai procurar, nós até sabemos que é nessa tabela da esquerda. Mas não é só definir que é nessa tabela da esquerda. O parâmetro matriz tabela, ele tem alguns cuidados muito importantes que eu vou passar para vocês agora, para que vocês não cometam mais nenhum erro daqui para frente, ok? Bom, são dois os cuidados que vocês precisam tomar. Primeiro deles, qual é o nosso valor procurado? O nosso valor procurado é o número do contrato. Poderia ser o nome, se fosse um relatório com CPF, poderia ser CPF, se fosse um relatório com CNPJ, poderia ser um CNPJ. Importante que seja uma informação única, como eu comentei agora há pouco. E no nosso PROC-V, como eu disse, o valor procurado é o número do contrato. Bom, na hora de começar a seleção da matriz tabela, eu preciso levar em consideração essa informação e preciso iniciar a seleção da minha matriz na coluna que eu tenho o meu valor procurado. Percebam, eu selecionei toda aquela coluna. Bom, só isso já bastaria? Não. O principal cuidado que vocês devem tomar com a matriz tabela é a primeira coluna. O PROC-V, ele só procura o nosso valor procurado na primeira coluna. Por isso, esse cuidado especial. Muito bem. Só a primeira coluna bastaria? Não. Por quê? Porque a informação que nós queremos trazer, ela também precisa estar dentro da matriz tabela. Eu, então, vou selecionar mais uma coluna. A coluna que eu quero trazer é o nome do cliente. Eu selecionei aqui a coluna do nome do cliente. Essa matriz tabela que eu acabei de definir é suficiente para o meu PROC-V? Resposta: sim, é suficiente. Mas é dessa forma que eu costumo fazer PROC-V? É dessa forma que eu costumo ensinar PROC-V? Não. Eu costumo dar a dica de não tomar esse cuidado de até qual coluna eu preciso arrastar. Por quê? Porque a função PROC-V, ela já é uma função com vários cuidados especiais. Nós não precisamos ter mais um cuidado. Então, qual é a forma que eu costumo ensinar? A forma que eu costumo ensinar é, iniciando na coluna que tem o meu valor procurado, eu arrasto todas as demais colunas da direita desse relatório. E assim, todas as informações desse meu relatório passam a estar dentro da minha matriz tabela. Ou seja, qualquer uma dessas colunas, caso eu resolva trazer, eu conseguirei trazer. Certo? Então, seleciono todo o relatório, partindo da coluna que tem o meu valor procurado, como eu acabei de fazer agora, e posso dar ponto e vírgula, porque assim a nossa matriz tabela acabou de ser definida. Bom, um detalhe. Cabeçalho. Selecionei o cabeçalho na minha matriz, mas preciso? O cabeçalho ele é indiferente na nossa matriz tabela. Digo indiferente porque selecionar ou não o cabeçalho não vai interferir no resultado do nosso PROC-V. Certo? Bom, definimos até agora o valor procurado, ou seja,
o que ele vai procurar. Definimos também a matriz tabela, ou seja, onde ele vai procurar. Na nossa matriz tabela, temos várias colunas. E nós não dissemos ainda ao PROC-V qual coluna queremos que ele traga. E o parâmetro que define qual coluna ele vai trazer é o nosso próximo parâmetro. É o número índice de coluna. Esse parâmetro, ele é um parâmetro numérico. Um dos erros que as pessoas costumam cometer é de selecionar a coluna que querem trazer. Isso é um erro. Algumas pessoas fazem isso porque recém aprenderam o somacê, ou o somacês, por exemplo. E no somacês, selecionamos a coluna do resultado. No PROC-V, não. No PROC-V, eu faço uma contagem de colunas. Eu preciso dizer ao PROC-V qual coluna eu quero trazer através de um número. E esse número será a contagem das colunas da minha matriz tabela. Percebam, da minha matriz tabela. Não é das colunas da planilha. Ou seja, a coluna número 1 não é a coluna A. A coluna número 1 é a primeira coluna da matriz tabela, que pode até ser a coluna A, mas isso para nós é indiferente. A nossa contagem precisa partir da primeira coluna da matriz tabela. Ela é a número 1. No nosso exemplo, a coluna B é a número 1, a coluna C, a número 2, a coluna D, a 3, e assim por diante, certo? Iniciem a contagem sempre da matriz tabela, da primeira coluna. Feito? Muito bem. No nosso exemplo, a coluna que eu quero trazer é a coluna do nome do cliente. A coluna do nome do cliente, ela é a coluna C, e ela é a segunda coluna da nossa matriz tabela, correto? Vou apertar no número 2 e eu então defino o número índice de colunas. Bom, eu já determinei o que ele vai procurar, eu já determinei onde ele vai procurar e também já determinei qual coluna ele vai trazer quando ele encontrar. O último parâmetro, que se chama procurar intervalo, ele é um parâmetro que vocês não vão precisar se preocupar agora. Por que eu digo isso? Esse parâmetro é um parâmetro praticamente fixo. Percebam que quando eu confirmo o meu número índice de colunas, ele passa o negrito para o procurar intervalo. Primeiro detalhe sobre o procurar intervalo. Na legenda, esse parâmetro está entre colchetes. Por que está entre colchetes? Esse colchetes ele vai aparecer em várias funções daqui para frente. E ele significa que esse parâmetro é um parâmetro de preenchimento opcional. Esse parâmetro, o procurar intervalo, ele vai determinar se a nossa procura será uma procura exata ou aproximada, certo? Posso garantir a vocês que em mais de 99% das vezes, quando forem fazer PROC-V, vocês querem uma procura exata. Uma procura exata é: estou procurando o contrato 4. Tem o contrato 4? Tem. Se tem, traz. Se não tem, não traz nada, porque eu estou procurando o contrato 4. Bom, uma procura aproximada faria o quê? Estamos procurando o contrato 4 e não tem o contrato 4. Uma procura aproximada traria o nome do contrato número 3. Imaginem, eu estou procurando o contrato 4 e ele me traz o nome do contrato número 3. Isso é comum? Não, isso não é nada comum. Eu com certeza já fiz muito PROC-V na minha vida, muito, muito mesmo. Apenas 2 vezes eu precisei de uma procura aproximada. 2 vezes. Então, nós utilizamos isso em casos muito específicos mesmo. Então, não se preocupem com isso agora. Determinem a procura como exata e ele vai procurar o valor para vocês, certo?
Eu posso determinar a procura como exata digitando falso. Eu posso dar 2 cliques na palavra falso, que apareceu ali para mim, ou eu posso usar o número 0. O número 0 ele representa o falso, e eu posso, ao invés de escrever falso, colocar o número 0. Só recapitulando para fecharmos essa função. Definimos valor procurado, ou seja, o que ele vai procurar, matriz tabela, ou seja, onde ele vai procurar, e o número índice de colunas, que é o que ele vai trazer quando ele encontrar o meu valor procurado na minha matriz tabela. O último parâmetro, o ponto e vírgula 0, determina que essa procura será exata e que eu quero o contrato 4 nesse caso. E se não tiver, eu não quero nada. Ok? Eu vou dar um Enter e ele vai realizar essa procura para mim. Lá no começo, quando falei de valor procurado, eu comentei que esse número ele poderia ser alterado. Por exemplo, agora eu quero o contrato 7. O PROC-V vai me trazer o nome do contrato 7. Isso porque eu usei como valor procurado a célula I5, certo? Muito bem, eu preciso arrastar essa minha função. Um dos assuntos que vamos tratar nas nossas próximas aulas é o cifrão, é como utilizar o cifrão, certo? Eu vou então, nessa função PROC-V, colocar o cifrão sem maiores explicações, ok? No vídeo sobre cifrão, você entenderá bem como utilizar essa ferramenta muito importante no nosso dia a dia, certo? Eu entrei dentro da função, o parâmetro no PROC-V que precisa de cifrão é a matriz tabela. Tomem isso como regra, certo? Tecla de atalho para o cifrão é o F4. Ele colocou o cifrão na linha e na coluna, no início e no final do intervalo. Eu vou dar um Enter e agora eu posso arrastar a minha função, certo? Se eu quisesse fazer um PROC-V para o tipo, faria igual PROC-V. O meu valor procurado continuaria sendo o número do contrato. A minha matriz tabela continuaria sendo a mesma. O que mudaria aqui é a coluna que eu quero retornar da minha matriz tabela. Afinal de contas, no exemplo anterior, eu queria trazer o nome. Agora eu quero trazer o tipo. O nome era a coluna número 2. O tipo é a coluna número 3. Ponto e vírgula 0. E eu dou um Enter. Antes de arrastar, coloco o cifrão na matriz tabela. Percebam que na hora de colocar cifrão eu dou 2 cliques na legenda, no parâmetro que eu quero colocar o cifrão. Isso faz com que o Excel selecione aquele parâmetro dentro da minha função. Falarei com mais detalhes sobre isso na aula de cifrão, ok? Bom, só para finalizar esse assunto, um último exemplo aqui. Imaginem que eu quisesse fazer um PROC-V onde o meu valor procurado fosse o nome do cliente. Ou seja, eu quero trazer a forma de pagamento, mas eu vou trazer a forma de pagamento usando o nome da pessoa como valor procurado. O que muda nesse PROC-V? Primeiro que muda é o valor procurado mesmo, né? Que agora é o nome. Eu selecionei o nome aqui então. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Bom, quando eu falei de matriz tabela, eu insisti no cuidado com a primeira coluna dessa matriz, né? Eu falei várias vezes que o maior cuidado do PROC-V é com a primeira coluna da matriz tabela, porque é nela que nós precisamos ter o valor procurado. Eu, então, preciso, nesse PROC-V atual, iniciar a seleção na coluna do nome do cliente e depois selecionar todo o intervalo, certo? Ponto e vírgula. A minha matriz agora ela não inicia mais na coluna B. A minha matriz agora inicia na coluna C. Se a minha matriz inicia na coluna C, a contagem do meu número índice deve iniciar na coluna C. A coluna C agora é a número 1. Ela é a primeira coluna da minha matriz. Eu, então, começo a contagem da coluna C.
E se eu quero trazer a forma de pagamento é a terceira coluna da minha matriz tabela atual, certo? Coloquei o número 3, ponto e vírgula 0, para determinar que a procura seja exata, dou um Enter e ele passa a trazer a forma de pagamento para mim, certo? Eu preciso colocar cifrão antes de arrastar. Percebam que ele vai fazer o meu PROC-V corretamente. Então é isso, galera. Finalizamos a nossa aula de PROC-V. Fiquem muito à vontade para deixarem comentários e até mesmo sugestões de próximos assuntos. Ok? Vamos nessa? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.